Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aí do SAI Digital. E hoje nós damos continuidade ainda ao estudo do continente asiático, mas nossa preocupação agora vão ser alguns aspectos mais relacionados com a questão humana. Então você sabe muito bem que os nossos encontros anteriores, que foram em 4 aí, que nós tratamos da Ásia, nossa preocupação foi o quê? Foi aí mostrar algumas características, principalmente relacionadas com o quê? Com essa questão da parte física, as diferentes paisagens asiáticas, o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação. Então isso ficou para trás. Agora seria uma hora muito legal de você fazer o quê? Pegar ali primeiro capítulo da unidade, reler ele completamente. Seria uma hora muito legal de você, talvez, fazer um resumo disso aí, resolver todos os exercícios que estão lá, para colocar, por assim dizer, uma pedra sobre isso. Isso eu vi, isso eu estudei, isso aqui está tranquilo. Uma dica que fica do professor Rivaldo aí para você, tá certo? Por quê? Porque a nossa preocupação agora são os aspectos humanos do continente asiático. Então nós vamos começar hoje a falar um pouquinho a respeito da população da Ásia, certo? E mais uma vez, olha eu lá me tornando repetitivo. Devido a esse fato de ser uma área gigantesca, também o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós temos aí a presença de uma quantidade muito grande de grupos, que eles são os grupos mais variados possíveis. Existe, por assim dizer, até mesmo uma certa dificuldade de nós conseguimos classificar todos os grupos asiáticos. Se eu estiver falando em centenas, com toda a certeza do mundo, eu não estarei exagerando. Então, qual é a forma que a gente usa para fazer essa classificação? Antes de a gente pensar numa fórmula para tudo isso, vamos pensar assim, temos que classificar. Então, sem sombra de dúvidas, uma forma dessa classificação relacionada com os troncos linguísticos é uma forma interessante, porque muitas vezes você pode abranger aí um número muito grande, um número muito significativo de pessoas. Então eu quero agora que você dê uma olhadinha nesta telinha que aparece aqui, ó. O que eu trago aqui para você? Aí para você essa questão relacionada com os termos linguísticos, onde nós vamos ter o quê? Diversos grupos. Você tem, por exemplo, o eslavo, o japonês, o coreano, o semita-iraniano, o indo-ariano, que seria o hindu, urdu, bengali, nepalês, entre outros. Você tem o dravítico, do sul da Índia, o altaico, turco, mongol e manchu, malaio, polinésio e o caucasiano, que seriam os georgianos, e o austroasiático. Vixe Maria! Então você perceba que não é uma questão muito fácil, que não é uma questão muito simples de nós entendermos isso. Então, o que seria o normal? Mais uma vez eu jogar um mapa aqui para você, onde se colocam esses principais grupos. Eles são suas características? Não. Mais uma vez eu quero que você tenha essa ideia muito clara, que nós acabamos encontrando o quê? São gigantescos grupos, por assim dizer, que nós classificamos esses grupos como a principal forma de classificação. Seria o quê? Diferentes culturas. Aí a gente acaba fazendo o quê? Caindo num problema que é um problema significativo. Porque tem muita gente que vai apontar todo esse conjunto que eu mostrei aqui para você como o quê? Basicamente como sendo diferentes raças, tá? Mas hoje em dia a gente sabe que é muito complexo nós usarmos esse termo raça. Talvez poderíamos jogar toda essa moçada aqui como sendo o quê? De um grupo mongol, seriam os amarelos, mas mesmo assim você vai encontrar ali dentro outras
troncos que estão também troncos muito significativos, né? Por que é complicado nós utilizarmos esse conceito de raça hoje em dia? Porque basicamente quando nós encontramos esse conceito de raça, nós estamos nos referindo a algumas características que são características físicas das diferentes populações. E mesmo se a gente for pensar essa realidade asiática, o que é que nós acabamos encontrando, né? Você vai pegar o japonês, o chinês, e digamos assim, todo o pessoal do Oriente Médio, vamos dizer, os árabes, os curdos e assim por diante, eles têm características, que são características físicas muito diferentes. Mas daí como é que nós fazemos? Pegar um determinado país e dizer, ó, esse país é assim de característica? É difícil. Principalmente nos dias de hoje, certo? O que acaba acontecendo nesses dias de hoje? Nós vivemos cada vez mais em um mundo que ele é um mundo mais globalizado. Então as pessoas dessa forma têm cada vez mais uma facilidade de fazer o quê? De basicamente se deslocar nas mais diferentes regiões do planeta. Aonde é que nós encontramos um canto nesse planeta? Nós vamos ter pessoas que pertencem, entre aspas, ao mesmo grupo racial. É difícil, certo? Então, para tentar mais ou menos suavizar isso aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo justamente que nós vamos buscar uma nova forma de classificação. Em vez de utilizarmos o conceito de raça, digamos assim, existe uma complexidade, até mesmo uma facilidade maior, usar a ideia de etnia, né? Qual seria essa diferença entre raça e etnia? A raça, como eu já falei para você, é essa coisa do físico, da nossa aparência. E a etnia ela está mais relacionada com alguns hábitos que são hábitos culturais, correto? Então daí se nós formos pensar em todas essas realidades que nós temos aqui, talvez a presença dessas diferentes culturas, ela consiga retratar muito melhor esse quadro da Ásia, tá? Uma dificuldade muito grande que nós temos quando nós utilizamos o conceito de raça é cair na velha ideia do racismo. O que seria essa velha ideia do racismo? Que as pessoas têm características, digamos, psicológicas de acordo com sua aparência física. Esse grupo é assim, aquele grupo é assado. Se esse grupo é assim, aquele é assado, um é inferior e o outro é superior. O ser humano não funciona assim. Parte significativa da forma como nós agimos, pensamos, muitas vezes é uma herança cultural. Quer dizer necessariamente que você nasceu em um país, você vai carregar todos aqueles hábitos. Se você nasce aqui e vai morar lá, tua cultura vai mudar também. Então daí a gente resolve o problema do racismo. Resolvemos o problema do racismo. Mas o grande problema que nós encontramos é que também se nós partirmos dessa ideia de etnia, nós podemos muitas vezes cair num outro probleminha, que é chamado de etnocentrismo. O que acaba acontecendo com essa ideia de etnocentrismo? Acaba acontecendo com essa ideia de etnocentrismo que nós encontramos assim. A falsa ideia de que existe uma cultura que ela é superior à outra. As culturas não são uma superior à outra. O que acaba acontecendo com as culturas é que elas são simplesmente diferentes. Alguns hábitos que aqui são válidos, lá são reprovados. E vice-versa, isso acontece. Então, quando nós pegamos todo esse grande mosaico asiático, o que é que nós acabamos percebendo? É uma diversidade cultural que é uma maravilha. É um lado muito positivo, digamos assim, de todo o nosso continente aí. Tá certo? Além disso, o que nós temos? Então tá, se nós tivéssemos levado e deixado isso tudo muito bem, a Ásia lá no cantinho dela, tudo funcionaria? Talvez sim, talvez não. É muito difícil a gente saber isso. Mas na Ásia nós tivemos um outro probleminha relacionado com o quê? Com essa questão das diferentes culturas. Então preste você atenção nesse mapa que eu tenho aqui.
Esse é o mapa da Ásia. Basicamente ali nós temos na base do nosso mapa chamada influência cultural. Então você pode ver ali que nas diferentes regiões asiáticas nós tivemos muita influência de quem? De outros povos. E os europeus, por exemplo, Reino Unido, França, Holanda, Portugal, né? Influência também lá da Espanha e assim por diante, de países asiáticos, não na sua região, como é o caso da Malásia, perceba você lá, que é uma influência grande, da própria União Soviética, que foi uma influência gigantesca. Então o que nós acabamos encontrando com esse nosso mapinha aí? Já existia uma complexidade cultural. Muitos desses povos trataram de fazer o quê? Levar outras influências culturais adiante. Então o que nós acabamos percebendo é que essa Ásia virou um grande emaranhado de diferentes culturas. Tanto as nativas, quanto aquelas que foram levadas para lá. E qual é um problema que nós encontramos quando existe uma diversidade cultural muito grande? Muitas vezes podem surgir aí grandes conflitos étnicos. E esses conflitos étnicos, eles estão presentes em diversas regiões do planeta. Mas talvez o continente africano e asiático sejam aí aqueles continentes onde mais nós temos essa influência. Tudo bem? Preste muita atenção nesses pontos aí. Além disso, dá uma olhada aqui, ó. Exercícios para você. Faz lá para mim o exercício 1 a 4 da página 229 e da página 230. Vai falar um pouco aí, vai conversar com você a respeito dessas grandes diferenças, dessa formação de toda a população asiática. Tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.